Esta é a história de Maria Helena, uma mulher simples de 52 anos, viúva há 3 anos, que vivia em um pequeno cômodo alugado na periferia de uma cidade do interior de Minas Gerais. Ela trabalhava como diarista, ganhando apenas o suficiente para pagar o aluguel e se alimentar. Todos os dias, Maria Helena acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar nas casas onde trabalhava e voltava ao entardecer, cansada, mas sempre com uma oração nos lábios. Apesar das dificuldades, Maria Helena nunca perdeu a fé. Todas as noites, antes de dormir, ela rezava para Nossa Senhora Aparecida, pedindo apenas uma coisa: um lugar para chamar de seu. Um lar onde pudesse descansar em seus últimos anos de vida. E então, algo extraordinário aconteceu, algo que mudaria sua vida para sempre. Era uma quinta-feira comum de março quando Maria Helena passou em frente à imobiliária do seu bairro. Na vitrine, um papel amarelado e meio rasgado chamou sua atenção. A placa dizia: casa à venda, R$ 800, aceita negociação. R$ 800 por uma casa inteira. Maria Helena piscou várias vezes, achando que estava enganada. Ela tinha exatamente R$ 850 guardados em uma lata de biscoito debaixo da cama. Eram suas economias de 2 anos, cada centavo conquistado com muito suor. Sem pensar 2 vezes, ela entrou na imobiliária. O corretor, um homem de meia idade com expressão cansada, olhou para Maria Helena de cima a baixo quando ela perguntou sobre a casa. A senhora tem certeza que quer ver esse imóvel? Ele perguntou, com um tom de dúvida na voz. Tenho sim, senhor. Por que a pergunta? Respondeu Maria Helena, sentindo um frio na espinha. O corretor suspirou fundo e começou a contar a história daquela propriedade. Olha, dona, essa casa está abandonada há mais de 15 anos. Fica no final da Rua das Acácias, quase chegando no matagal. O último dono foi o Sr. Augusto, um homem muito estranho, solitário. Ele morreu sozinho lá dentro e só descobriram o corpo 3 semanas depois, quando vizinhos sentiram o cheiro. Maria Helena engoliu seco, mas não desistiu. E por que está tão barata? Ela insistiu. Por que ninguém quer comprar? Já passou por 4 donos diferentes nos últimos anos. Todos desistiram depois de poucos meses. Dizem que a casa tem problemas, barulhos estranhos, portas que abrem sozinhas, sensação de presença. Alguns falam em assombração. A maioria das pessoas teria saído correndo dali, mas Maria Helena não era como a maioria. Ela apertou a imagem de Nossa Senhora que sempre carregava no bolso e disse com firmeza: quero ver a casa hoje mesmo. E se eu gostar, feche o negócio amanhã. O corretor tentou dissuadi-la mais uma vez, mas vendo a determinação nos olhos daquela mulher, balançou a cabeça e pegou as chaves. A casa ficava no final de uma rua de terra, cercada por mato alto e árvores que pareciam abraçar a construção velha. Era uma casa simples, de 4 cômodos, com paredes descascadas, janelas quebradas e um portão de madeira apodrecida. Maria Helena sentiu um aperto no coração ao ver o estado do lugar, mas algo dentro dela sussurrava: este é o seu lar. O corretor abriu o portão com dificuldade, a madeira rangendo de forma assustadora. O jardim da frente estava tomado por mato, garrafas quebradas e lixo acumulado. Viu só? Está tudo destruído. A senhora teria que gastar uma fortuna para deixar isso habitável, disse o corretor, tentando mais uma vez convencê-la a desistir. Mas Maria Helena já estava caminhando em direção à porta da frente. Por dentro, a casa estava ainda pior. Teias de aranha em todos os cantos, cheiro de mofo, móveis quebrados abandonados. As paredes tinham manchas de umidade e, em alguns lugares, o teto estava vazando. O corretor ficou na porta, claramente desconfortável. Dona, eu vou esperar aqui fora. A senhora dá uma olhada e me avisa quando quiser ir embora. Maria Helena caminhou pelos cômodos lentamente. Havia uma sala pequena, uma cozinha com fogão enferrujado, um banheiro que precisava de reforma completa e 2 quartos. Foi quando ela entrou no segundo quarto que sentiu algo diferente. O cômodo era menor que o outro, com apenas uma janela quebrada que deixava entrar a luz do sol. No canto, havia uma cama velha de madeira, e na parede, curiosamente, ainda estava pendurada uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, coberta de poeira, mas intacta. Maria Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas.
Era um sinal. Ela se aproximou da imagem, limpou cuidadosamente com a manga da blusa e sussurrou: Minha Nossa Senhora, se esta casa for para mim, a senhora me mostre. Eu confio na senhora. Naquele momento, um raio de sol atravessou a janela quebrada e iluminou exatamente a imagem. Maria Helena sentiu uma paz tão grande invadir seu coração que ela teve certeza. Aquela era a casa que ela havia pedido em oração. Quando voltou para a frente da casa, o corretor perguntou impaciente: Então, vai querer? Quero sim. Volta amanhã com o dinheiro para fechar negócio. O corretor arregalou os olhos, incrédulo. A senhora tem certeza? Não quer pensar mais um pouco? Já pensei. E já decidi. Nossa Senhora me mostrou que este é meu lugar. No dia seguinte, Maria Helena voltou à imobiliária com seus R$ 800 em mãos. O corretor preparou os papéis, ainda tentando fazê-la mudar de ideia. Mas ela assinou tudo sem hesitar. Pela primeira vez em sua vida, aos 52 anos, Maria Helena era dona de uma casa. Mesmo que essa casa estivesse em ruínas, era dela. Maria Helena não tinha dinheiro para contratar ninguém. Então, armada apenas com vassoura, panos, baldes e muita determinação, ela começou a limpar sua casa sozinha. Todos os dias, depois do trabalho como diarista, ela ia até a propriedade e limpava por horas. Varria, esfregava, tirava entulho, arrancava mato. Os vizinhos mais próximos a observavam de longe, balançando a cabeça com pena. Coitada, não sabe onde se meteu, comentavam entre si. Uma vizinha chamada Dona Cecília, uma senhora de 70 anos que morava a 3 casas de distância, se aproximou um dia para adverti-la. Minha filha, você não devia ter comprado essa casa. Coisas ruins aconteceram aqui. O senhor Augusto era um homem muito fechado. Ninguém sabe o que ele fazia lá dentro. Depois que ele morreu, todo mundo que tentou morar aqui saiu correndo. Maria Helena agradeceu a preocupação, mas respondeu com serenidade: Dona Cecília, eu confio em Deus e Nossa Senhora. Se eles me trouxeram até aqui, é porque tenho proteção. Mas a verdade é que, nas primeiras noites que Maria Helena dormiu na casa, ela também sentiu coisas estranhas. Barulho de passos no corredor quando ela estava deitada. Portas que batiam sozinhas mesmo sem vento. Uma sensação constante de que alguém a observava. Em uma dessas noites, Maria Helena acordou assustada com um barulho forte vindo da cozinha. Eram 3 da manhã. Seu coração batia descompassado, mas ela se levantou, pegou a imagem de Nossa Senhora que agora estava na sua cabeceira e foi investigar. Na cozinha, uma panela velha que ela tinha deixado em cima do fogão estava no chão, rodando como se alguém tivesse acabado de chutá-la. Maria Helena sentiu o medo subir pela espinha, mas respirou fundo e disse em voz alta: Em nome de Jesus Cristo e de Nossa Senhora Aparecida, eu ordeno que qualquer espírito que esteja nesta casa se retire. Esta casa agora é minha, e aqui só entra a luz de Deus. Ela rezou 3 Ave-Marias ali mesmo, na cozinha escura, segurando forte a imagem. E então, algo incrível aconteceu. A sensação de peso que ela sentia no peito simplesmente desapareceu. O ar ficou mais leve. A casa ficou em silêncio, mas um silêncio de paz, não de medo. Desde aquela noite, os fenômenos estranhos cessaram completamente. Maria Helena continuou sua rotina. Trabalhar de dia, limpar e consertar a casa à tarde e à noite. Ela pediu madeira doada em madeireiras, ganhou tinta velha de uma patroa, e aos poucos foi transformando aquele lugar. Depois de 3 semanas de trabalho árduo, a casa já estava limpa e habitável. Maria Helena tinha conseguido pintar as paredes da sala e do quarto, consertar algumas janelas e deixar tudo arrumadinho, mesmo com poucos recursos. Agora era a hora de cuidar do jardim. O quintal era grande, todo tomado por mato alto, entulho e lixo. Maria Helena começou a trabalhar nele um sábado de manhã. Ela arrancava o mato com as próprias mãos, juntava o lixo em sacos e lentamente o terreno ia aparecendo. Era um trabalho exaustivo. O sol estava forte e Maria Helena parava a cada meia hora para beber água e descansar um pouco. Foi durante uma dessas pausas que ela notou algo estranho. Em um canto do quintal, próximo a uma goiabeira velha, havia uma área onde a terra parecia mais baixa que o resto, como se tivesse afundado. E ao redor daquela área, o mato não crescia tanto quanto no resto do terreno.
Maria Helena achou aquilo curioso. Ela pegou uma enxada velha que tinha encontrado no depósito e começou a cavar naquele local, apenas por curiosidade. A terra estava solta, fácil de cavar. Após alguns minutos cavando, a enxada bateu em algo sólido. Tunk! O coração de Maria Helena acelerou. O que seria aquilo? Ela cavou ao redor com mais cuidado, tirando a terra com as mãos. E então viu. Era madeira. Parecia ser a tampa de algo enterrado. Com as mãos tremendo, Maria Helena cavou mais, retirando toda a terra ao redor. E finalmente conseguiu ver completamente. Era um baú de madeira, velho, escuro, com fechaduras enferrujadas. Meu Deus do céu! Ela sussurrou, sem acreditar no que estava vendo. O baú estava trancado, mas as fechaduras estavam tão enferrujadas que Maria Helena conseguiu quebrá-las com algumas batidas da enxada. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a tampa. Com esforço, ela abriu o baú lentamente e o que viu lá dentro a deixou completamente paralisada. O baú estava cheio de maços de dinheiro velho, envoltos em plástico. Embaixo do dinheiro havia envelopes amarelados, documentos e algo embrulhado em pano. Maria Helena caiu sentada no chão, sem conseguir processar o que estava vendo. Ela olhou para o céu e sussurrou, Nossa Senhora, o que é isso? Com as mãos ainda tremendo, ela pegou um dos maços de dinheiro. Eram notas antigas, mas ainda válidas. Ela contou rapidamente. Cada maço tinha R$1.000. E havia pelo menos 15 maços ali. 15.000 reais. Mas não era só isso. Ela pegou os envelopes. Dentro deles havia mais dinheiro e algo que chamou ainda mais sua atenção. Uma carta. A carta estava escrita à mão, com letra trêmula. Maria Helena começou a ler, e lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. A carta dizia, Se você está lendo isto, é porque encontrou o meu segredo. Meu nome é Augusto Ferreira da Silva, e estou escrevendo esta carta sabendo que meus dias estão contados. Vivi nesta casa por 40 anos. Fui um homem solitário, amargo, que afastou todos que tentaram se aproximar. Não tive esposa, nem filhos, nem amigos. Vivi apenas para juntar dinheiro, com medo de passar necessidade. Mas agora, velho e doente, percebo que desperdicei minha vida. Todo este dinheiro não me trouxe felicidade, não me trouxe amor, não me trouxe paz. Tentei doar para instituições, mas meu orgulho não deixou. Então decidi enterrar aqui, esperando que alguém de coração puro encontrasse. Se você encontrou este baú, é porque Deus quis assim. Use este dinheiro para ser feliz. Use para ajudar quem precisa. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. E, por favor, reze por minha alma. Reze para que Deus perdoe um velho tolo que só aprendeu a viver quando já era tarde demais. Que Deus abençoe você. Augusto. Maria Helena chorava copiosamente. Ela abraçou a carta contra o peito e olhou para o céu. Senhor Augusto, eu prometo que vou rezar pelo Senhor todos os dias. E vou usar este dinheiro com sabedoria, eu prometo. Mas a história não terminava ali. No fundo do baú, embrulhado em um pano, havia mais uma coisa. Maria Helena pegou o embrulho e abriu cuidadosamente. Dentro estava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, idêntica à que ela tinha encontrado no quarto da casa, mas esta estava em perfeito estado, lindamente preservada. E junto com a imagem havia um bilhete pequeno. Esta imagem pertenceu à minha mãe. Foi a única pessoa que me amou de verdade. Quando você encontrar este baú, coloque essa imagem em um lugar de honra em sua casa e peça a Nossa Senhora que ilumine seu caminho. Maria Helena não conseguia parar de chorar. Tudo fazia sentido agora. As orações, a casa, a sensação de que Nossa Senhora guiava, tudo tinha um propósito. Maria Helena pegou todo o dinheiro do baú e guardou com segurança. Ao todo, eram 18.000 reais, uma fortuna para alguém que nunca teve nada. Mas ela não esqueceu a promessa que fez ao Senhor Augusto. Primeiro, ela usou parte do dinheiro para terminar a reforma da casa. Contratou um pedreiro para consertar o teto, colocou janelas novas, reformou o banheiro e a cozinha. A casa, que antes era um lugar de medo e abandono, se transformou em um lar aconchegante. Maria Helena colocou a imagem de Nossa Senhora que encontrou no baú em um altar especial que ela mesma construiu na sala. E todos os dias,
Sem falta, ela rezava um terço pelo descanso da alma do senhor Augusto. Mas ela não parou por aí. Com o dinheiro restante, Maria Helena decidiu ajudar sua comunidade. Ela se lembrou de todas as vezes que passou fome, frio, necessidade, e decidiu que ninguém ao seu redor passaria por isso se ela pudesse evitar. Ela começou a cozinhar marmitas e distribuir para moradores de rua. Comprava cobertores e distribuía nas noites frias. Ajudava vizinhos que estavam passando necessidade com cestas básicas. Dona Cecília, a vizinha que tinha alertado sobre a casa, ficou impressionada com a transformação. Maria Helena, você é uma bênção para esta comunidade, ela disse um dia, com lágrimas nos olhos. Aquela casa que todos tinham medo se tornou um lugar de luz. A história de Maria Helena começou a se espalhar pelo bairro. As pessoas falavam sobre a mulher que comprou a casa amaldiçoada por R$ 800 e transformou sua vida, e a vida de muitos ao redor. Um dia, um padre da paróquia local procurou Maria Helena. Ele tinha ouvido sua história e ficou tocado. Minha filha, você é um exemplo de fé e caridade. Gostaria que você compartilhasse seu testemunho na missa deste domingo. Maria Helena, sempre tímida, tentou recusar. Mas o padre insistiu, e ela aceitou. Naquele domingo, a igreja estava lotada. Maria Helena subiu ao altar com as pernas tremendo. Mas quando começou a contar sua história, a solidão, as orações, a casa abandonada, o baú enterrado, a carta do senhor Augusto, não havia um olho seco na igreja. Eu não encontrei apenas dinheiro naquele baú, ela disse, com a voz embargada. Eu encontrei um propósito. Encontrei a resposta das minhas orações. E aprendi que Deus usa as formas mais misteriosas para nos abençoar e nos ensinar. O senhor Augusto viveu uma vida solitária, mas mesmo depois da morte, ele trouxe esperança para alguém. E eu prometo honrar a memória dele fazendo o bem, ajudando quem precisa e nunca esquecendo de onde vim. Após a missa, dezenas de pessoas se aproximaram de Maria Helena para abraçá-la e agradecer por seu testemunho. Mas o maior presente veio depois. Um empresário da cidade, que estava na missa, foi visitar Maria Helena alguns dias depois. Ele ficou tão tocado pela história que decidiu fazer uma doação para que ela pudesse continuar seu trabalho de caridade de forma ainda maior. Maria Helena, quero ajudá-la a ajudar mais pessoas. Vou financiar um pequeno projeto social. Você pode usar sua casa como ponto de distribuição de alimentos e roupas para quem precisa. Maria Helena não acreditava no que estava ouvindo. As bênçãos simplesmente não paravam de chegar. Nos meses seguintes, a casa que antes era símbolo de medo e abandono se tornou um centro de esperança para a comunidade. Toda semana, Maria Helena e voluntários distribuíam alimentos, roupas e, principalmente, amor e esperança para quem precisava. E todas as noites, antes de dormir, Maria Helena rezava pelo descanso da alma do senhor Augusto, agradecendo por ele ter sido o instrumento que Deus usou para transformar sua vida. Hoje, 3 anos depois daquela compra de R$ 800, Maria Helena continua morando na mesma casa. Mas aquela propriedade não é mais um lugar de medo e solidão. É um lar, é um refúgio, é um farol de esperança para toda a comunidade. A casa está sempre com as portas abertas para quem precisa. Sempre tem um prato de comida quente, um abraço acolhedor, uma palavra de conforto. Maria Helena não é mais uma diarista solitária. Ela é conhecida em todo o bairro como a mãe que Nossa Senhora enviou, uma mulher que transforma dor em amor, abandono em acolhimento, medo em fé. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida que ela encontrou no baú continua no altar da sala, iluminada dia e noite, como um lembrete constante que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Maria Helena aprendeu que, às vezes, as maiores bênçãos vêm embrulhadas em pacotes que ninguém quer abrir. Aquela casa que todos rejeitavam escondia não apenas um tesouro material, mas um tesouro espiritual muito maior. Ela aprendeu que Deus responde orações, mas nem sempre da forma que esperamos. Às vezes, Ele nos leva por caminhos que parecem assustadores, mas que na verdade nos conduzem exatamente para onde precisamos estar. E ela aprendeu que mesmo quando achamos que estamos sozinhos, Nossa Senhora está ao nosso lado, guiando nossos passos, iluminando nosso caminho, preparando bênçãos que nem podemos imaginar. O senhor Augusto, aquele homem solitário e amargo, sem saber,
se tornou um instrumento de Deus. Sua história de solidão se transformou em história de redenção. E sua última vontade, que alguém de coração puro encontrasse seu tesouro, foi cumprida. Porque Maria Helena não tinha apenas um coração puro. Ela tinha fé, tinha esperança e tinha certeza de que Nossa Senhora nunca abandonaria uma de suas filhas. Esta história nos ensina algumas lições preciosas. Primeira, nunca desista de seus sonhos e orações. Maria Helena orou por anos por uma casa e Deus respondeu de uma forma que ela jamais imaginaria. Segunda, tenha coragem de ir aonde os outros têm medo de ir. Às vezes, as maiores bênçãos estão nos lugares que todos rejeitam. Terceira, quando Deus abençoa você, abençoe outros também. Maria Helena não guardou a bênção só para si, ela se tornou bênção para muitos. E quarta, nunca é tarde para mudar uma história. Mesmo depois da morte, o Senhor Augusto conseguiu trazer esperança e transformação para alguém. Maria Helena gosta de dizer que ela não comprou uma casa por R$ 800. Ela comprou um milagre. Um milagre que estava enterrado, esperando ser descoberto por alguém que tivesse fé suficiente para acreditar. E você, que está assistindo essa história agora, qual é o sonho que você está pedindo em oração? Qual é a casa abandonada na sua vida que todos dizem para você não comprar, mas seu coração insiste que é o caminho certo? Tenha fé. Confie. Porque assim como Maria Helena, você também pode estar a poucos passos do seu milagre enterrado. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe você e sua família. Que ela ilumine seus caminhos e prepare bênçãos inimagináveis para a sua vida. E se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que milagres ainda acontecem, que Deus ainda responde orações, e que a fé ainda move montanhas e descobre tesouros enterrados. Deus abençoe você. Fique com Deus e até a próxima história que a fé contou.